Mais um país europeu enfrenta uma onda de protestos contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nós vamos novamente para a Europa com o Luca Bassani, que tem mais informações a respeito disso. De que país que estamos falando, hein, Luca? Estamos falando de uma potência europeia que está em crescimento. A Polônia, logo mais baterá $1 trilhão de PIB anual, um país de quase 40 milhões de habitantes e que teve hoje, apesar do fim do ano, apesar das comemorações, da época do Natal, da virada do ano, num país tão católico, houve muitos protestos em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Vários agricultores com os famosos tratoraços pedindo para parar de uma vez por todas com essas negociações em várias regiões agrícolas, também realizando piquetes em grandes cidades, muitos deles com as bandeiras nacionais e demandando que a União Europeia olhe para os próprios agricultores. O argumento utilizado neste caso pelos agricultores poloneses é muito parecido com aquele utilizado pelos franceses, o caso que costumeiramente tratamos aqui com maior frequência, que os produtos do Mercosul, do Brasil, da Argentina, do Uruguai vão representar uma concorrência desleal para a produção agrícola que é tão severamente fiscalizada e muitas vezes colocada com muitos ônus internamente, o que apenas dificulta esse processo dentro da União Europeia. Óbvio que a Polônia sozinha não consegue decidir tudo isso, ela precisa também de outros países. A França, a Polônia têm se juntado com a Hungria para tentar barrar este acordo. A Itália foi o fiel da balança durante os últimos meses, sendo aquele país que inviabilizou da última hora com que Ursula von der Leyen fosse ao Brasil, inclusive, mas tudo indica que esta discussão ficará para 2026, porque países poderosos também querem que o acordo seja aprovado quanto antes. Seja a Alemanha, seja a Espanha, os países escandinavos têm interesse de escoar a sua produção industrial para o Brasil, para a Argentina, para mais de 300 milhões de pessoas, e vai ficar essa queda de braço em Bruxelas para sabermos se a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e a posteriori os parlamentos nacionais conseguirão aprovar esse acordo que tramita há mais de 20 anos e poderá, colocando aí numa maior possibilidade, criar a maior zona de livre comércio do mundo com 700 milhões de pessoas. Muito obrigado, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. A gente se vê na programação da Jovem Pan. E estamos sabendo aqui que 6 graus em Braga nesse momento, por isso que o Luca Bassani está todo lá agasalhado, passando um frio, mas menos frio do que estaria passando se estivesse lá na sua residência alemã. Obrigado, Luca Bassani. Exatamente. Até a próxima. Deixa eu chamar aqui os nossos analistas sobre isso. Protesto contra o acordo a gente tem já há um bom tempo. Eu quero saber o seguinte, senhor Piperno, este novo protesto polonês tem potencial de atrasar ainda mais a celebração final do acordo União Europeia e Mercosul? Então, a oposição da Polônia ao acordo já era algo precificado. Como muito bem explicou o Luca, fiel na balança é a Itália. Por quê? Porque para que o acordo seja aprovado, é necessário, entre outras cláusulas, que os membros que estariam favoráveis à aprovação somem 65% da população europeia. Então, se você juntar França, Polônia, Hungria e Itália, vai dar um pouquinho mais de 35%, o que seria suficiente para dificultar a aprovação. E por que a Itália é a parte mais complicada nessa história toda? Porque o governo italiano está pressionado por 2 polos antagônicos. Os agricultores italianos, e a agricultura italiana é forte, há exemplo dos agricultores franceses, belgas, poloneses, espanhóis. Esses agricultores são contrários ao acordo. E a Giorgia Meloni estava cedendo a eles nessa queda de braço. Só que a indústria italiana também é poderosa. E os industriais italianos levantaram e falaram: opa, pera lá, o acordo é bom para nós. Nós vamos ter a possibilidade de ampliar os nossos mercados em um momento em que nós estamos pressionados, inclusive pelo tarifaço.
e pela ofensiva da China, que é a nossa concorrente. A forte indústria automobilística da Itália hoje tem como players aí, enfim, rivais os produtores chineses, por exemplo, só para pegar um setor da economia. Então, quem vai decidir a parada, na verdade, vai ser a Itália. Acompanharemos esses detalhes aí. Para você que está na rádio, um rápido e último intervalo no nosso 3 em 1. A gente já volta. Por aqui, Alan Gani, o quanto este acordo interessaria ao Brasil e ao presidente Lula neste 2026, hein? Esse acordo interessa ao Brasil e interessa também aos países europeus. É uma miopia por parte da França, por parte da Itália, por parte da Polônia em não querer aceitar esse acordo. Por quê? É claro que no jogo do livre comércio há setores perdedores e há setores vencedores. Essa é a lógica, mas no agregado todo mundo acaba saindo ganhando com... Ô Gani, pergunta, no Brasil, qual setor que mais se beneficiaria? Seria o agro? O agro, sem sombra de dúvidas. E agora, se você pegar lá na Itália, França, setor automobilístico iria se beneficiar, sem sombra de dúvidas, indústria farmacêutica francesa, sem sombra de dúvida, alta costura. E o Brasil iria perder? O Brasil iria perder. Industrial, só que você perde num primeiro momento. Depois, abrindo o comércio, você tem a possibilidade da indústria nacional começar a comprar equipamentos mais baratos lá de fora e tecnologia lá de fora e começar a se desenvolver aqui para concorrer lá fora. Sabe o que a gente observa, Koba? A gente tem vários exemplos de países que abriram a sua economia e desenvolveram a indústria nacional. Agora, países protecionistas com a sua indústria nacional só foram na direção contrária, arruinaram a indústria nacional. Quer um exemplo? O Brasil da década de 80. Era mega protegido, você não podia importar nada, o brinquedo aqui era uma porcaria, roupa aqui era uma porcaria, o computador nem se fala, né? O que era aquele cobra lá, horroroso. O Collor tinha razão nisso, carro horroroso, né? A manivelinha ali e tal, horroroso. Quando abriu o mercado, o que aconteceu? A indústria nacional passou a se desenvolver mais. A concorrência pressiona, né? Pressiona, é lógico. Olha que mundo maluco, né? Quer dizer, o esquerdista Lula, ele é o grande defensor da assinatura do acordo e dessa abertura, né? Os governos mais à direita da Europa, Hungria, nem se fala, Itália e Polônia, eles querem manter tudo fechado. E você, hein, senhor Luiz Augusto Durso, como vê aí esses passos lentos agora lá em solo europeu para a finalização desse acordo? Olha, Koba, depois de ouvir as aulas, eu sou totalmente favorável, sempre fui a tratados comerciais que ampliem o mercado, né? Abrir o mercado sempre é positivo. É claro que na hora do início da aplicação, isso assusta o comerciante local, né? Às vezes o produtor local. Só que a longo prazo ele consegue exportar, ele tem acesso à nova tecnologia e tem uma questão para o consumidor que é inegável, né? Quando você tem o livre mercado, você tem mais concorrência, você tem, de fato, um melhor serviço e produto. Até porque, como bem disse o Alan Gani, quando você tem o mercado fechado, você coloca quase um monopólio daquele tipo de distribuição e esses indivíduos ficam mais confortáveis, não evoluem, não investem. Estes que muitas vezes vão criticar na hora do tratado porque vão precisar se mexer, de alguma forma evoluir. E outra, Nelson, a gente viu modelos que não são também 100% liberais. Então você tem modelos que dá para assinar o Tratado Comercial Internacional e você coloca leis dentro do território nacional daquele país para incentivo do produtor interno, né? Produtor nacional. Você coloca, por exemplo, isenções tributárias, você tem várias formas de incentivar o mercado local. Então não é uma catástrofe, muito pelo contrário. O Alan Gani falou, tirou a palavra da minha boca. Se você pegar todos os modelos do mundo, da história, todos que abriram o mercado só tiveram benefício a longo prazo. Mas a curto prazo assusta um pouco, é normal as manifestações.